página 110, o Palácio. O Palácio, de fato, sente um baque. Aos poucos, o negócio de fachada vai voltando a ser essencial na renda das empresas de Jaqueline. O salão de beleza, que perdeu a importância nos anos de 1970, volta a ser uma fonte de dinheiro significativa. Jaqueline volta a pôr a mão nas madeixas das clientes travestis que trabalham na rua e até contrata reforços. Traz Sandra, sua irmã mais velha, para morar no palácio e cortar cabelo com ela. Mas Sandra não se adapta à vida do centro de São Paulo, despreza clientes e grita com as funcionárias. Até com Mona, que já completa sua década ali e é apaixonada pelo salão, além de amiga mais próxima de Jaqueline. Ser maltratada pela mãe é uma coisa, pela irmã da mãe é outra, diz Kelly Cunha. Dura com todos, Jaqueline não levanta a unha vermelha do mindinho para falar com a irmã. Ela estava muito feliz que uma parte da família tivesse aceitado de volta, diz Kelly. É só quando a irmã chega que Mona e as filhas de Jaqueline descobrem onde ela cresceu. Numa família grande que havia migrado da Paraíba para Mato Grosso. Uma família que, desde que Jaqueline tinha fugido de casa, ainda pré-adolescente, nunca mais quis saber dela. Nos primeiros anos da crise, Jaqueline aposta que há espaço para dois mercados completamente diferentes no mesmo bairro. Os clientes dela não se exporiam na rua, ela acredita. Não correriam o risco de ser visto conversando com uma pessoa parada na calçada. Na mente dela, eles prefeririam pagar o dobro ou até o triplo de um programa desde que ele acontecesse atrás de portas fechadas. Mas a avaliação de Jaqueline não leva um fator em conta: o declínio econômico e de status do centro como um todo. Seus clientes passam a não querer ser vistos não só nas ruas, mas no bairro. Nos anos de 1980, tira o capital cultural do centro, que passa a ser visto só como um bairro perigoso e obscuro que a riqueza paulistana evita a todo custo. Até o mundo da elite liberal, que abraça a arte travesti, se afasta dali. A medieval deixa de existir por alguns meses. No começo da década de 1980, a dona da medieval abre a Corinto uma casa de shows de luxo colada ao shopping Ibirapuera, a mais de 10 quilômetros do centro da cidade. As travestis artistas estão mais longe do que nunca do lugar onde se criaram. Marcinha, a mesma criança que Jaqueline Welch parou na rua anos antes, é rainha desse novo mundo, em um bairro de classe média alta. Tem 8 bailarinos, 6 meses para montar cada um dos seus shows e um séquito de seguidores. Marcinha é tão famosa que absorve o nome da boate e se torna a Marcinha da Corinto. É então que Jaqueline apela para uma saída de emergência. Seu plano B está numa caixa de madeira cheia de pedaços de papel. São fotos em preto e branco dos seus clientes, fotos espontâneas que foram tiradas enquanto elas estavam bêbados ou empolgados demais para notar que tiveram momentos registrados em flagrante. Fotos de homens, alguns poderosos e outros comprometidos, em atos que eles jamais gostariam de ver divulgados. E quando se sentia abandonada, pegava as fotos e ligava para um ou para outro, diz Mona. Jaqueline é elegante até na hora de fazer chantagem. Dá um alô delicado, pergunta se o cliente pode falar e diz que está com saudade. E só então, depois de cortesias e agrados, chega ao assunto da ligação. Eu tenho aqui uma foto bem interessante sua com as meninas. Sabe quem gostaria de ver isso? Alguns dos homens achacados não respondem, apenas engolem forte. A sua mulher, responde Jaqueline. Se é o caso de um ator famoso, político de vulto ou empresário de destaque, a resposta pode mudar. Vira a imprensa. Ou o nome de alguma revista de fofoca. Jaqueline sabe que revista nenhuma ia se arriscar a publicar fotos como essas, mas sufocado por um medo que mata qualquer lógica, o cliente costuma ceder. Com uma ligação, ela consegue angariar um valor equivalente a 10, 20, 30 programas e assim segue com os negócios. Mona volta a ser uma peça essencial nos negócios do clã blá blá blá. Não são todas as prostitutas de rua que têm dinheiro para pagar os préstimos dos serviços, mas pelo menos o aumento de travestis no centro se reflete em um crescimento discreto no salão. O mercado pode estar bicudo no meio da década de 1980, mas Jaqueline blá 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 ainda consegue trocar de carro todo ano. Ela brinca com Mona que se não conseguir ter um carro zero, quando chega janeiro, vai se jogar com carro e tudo de uma ponte. A falha é dita, então,
com um tom de brincadeira, mas pode ser a ponta aparente do iceberg de insatisfação que Jaqueline, no meio dos anos de 1980, meses depois de sua estreia no cinema, Jaqueline Elsh morre, ou pelo menos entra em coma simbólico e some do mundo. No fim de 1983, Jaqueline convida mais chegadas para uma festa no palácio. Como ela comemora o aniversário em novembro, todas presumem que o evento é para celebrar a nova idade, que ela nunca revela e que, portanto, nunca aumenta. Era uma festa como qualquer outra, talvez um pouco mais animada do que o normal. Muita champanhe, muitos boys, muita música. Lembra Kelly. O que a dúzia e meia de pessoas não imagina é que a celebração é, na verdade, um velório. Jaqueline está lá, em um vestido preto com pedrarias bordadas no decote. Para se despedir, ela bebe. Dança com homens. Termina com um na cama de dossel, com outras amigas e outros homens em volta. E depois dessa noite, Jaqueline desaparece. É sua última noite como mulher. Tem marcada para o dia seguinte a cirurgia de retirada de silicone dos seios. E seu guarda-roupa já está cheio de ternos sob medida que fez com Alfredo, um dos alfaiates mais caros da cidade, na Rua Augusta. Em uma noite de 1984, em que está no Corinto, Kelly Cunha vê um homem entrando. Tem a impressão de que o conhece de algum lugar. Alto, cabelo ondulado, cobrindo as orelhas, uma camisa de cowboy preta e branca. Até que Kelly o reconhece, é Jaqueline blá blá blá. Ou era até meses antes, quando parou de atender ao telefone. Agora é apenas Jax. No único registro dessa fase, uma foto feita na medieval. Jax está com um cigarro na mão e o rosto coberto por uma penugem castanha. A barba contra a qual tinha lutado por décadas voltou a existir. Ela não falou nada sobre o que aconteceu, conta a amiga, mas é comum. A gente vai se desiludindo com a vida de travesti até que não quer mais ser travesti e muitas deixam de ser. Página 113. Maio encontra Maio. Andréia de Maio se encontra com Zilda Maio, uma mulher 3 palmos mais baixa do que ela, em uma boate da Boca do Luxo, em 1983. O fato de as duas compartilharem o sobrenome não passa despercebido. Andréa diz no ouvido da atriz: Zilda, eu sou Maio em homenagem a você. Eu pus Maio por causa da Zilda Maio. A outra fica comovida. Vai carregar essa história pelos próximos 40 anos, sem saber que caiu numa lorota. Andréia sabe-se, é de Maio por conta do mês em que nasceu, e se apresenta com uma alcunha antes de Zilda adotá-la. A anedota serve para mostrar que, assim como Jaqueline, Andréia de Maio também flerta com o mundo da mídia. Mas o babado da Andréia não é o cinema, nem o teatro, como ela descobriu na montagem de A Ópera do Malandro, que abandonou em meio à turnê de 1979. É a TV. Enquanto a prostituição inunda as ruas do centro e as travestis dão as caras à luz do dia pela primeira vez, Andréia se transforma em uma espécie de embaixadora desse mundo. É ela quem apresenta um novo centro a programas investigativos que tratam a noite travestis como um planeta distante, inóspito e perigoso. Nossa equipe se arriscou, inclusive arriscou a própria vida, para tentar penetrar no mundo marginal do travesti, e descobrimos uma nova profissão nesse país, a de travestir. Quem é esta figura? Quem é este personagem marginal, que às vezes se mistura à sociedade como um personagem sensual? Por que os executivos, por que as pessoas da classe B1, B2 e até A procuram o prazer através da experiência erótica e psicopática? Diz a voz do jornalista Goulart de Andrade na abertura do primeiro programa que gravou com a ajuda de Andréia em 1985. Goulart é uma estrela do jornalismo investigativo brasileiro. Faz rádio desde os anos de 1960, reportando lados ocultos da cidade de São Paulo. Quando encontra Andréia, no começo da década de 1980, acaba de migrar para a TV. Eles se cruzam em um concurso de beleza de travestis, a que ele vai por curiosidade, mas acaba não filmando para seu programa, O Comando da Madrugada.
O Comando da Madrugada trata de muitos temas. Uma mesma edição traz a cobertura de uma discoteca da moda da Zona Leste, a prisão de travestis em uma delegacia da Vila Sônia, o baixo som de cristal, a elaboração de um jornal, da pauta às bancas, conversa com um desenhista na esquina das avenidas Ipiranga e São João, e faz uma entrevista com Jânio Quadros, que viria a ser prefeito da cidade. É essa salada de frutas do inusitado que faz Goulart chegar a vencer a corrida pela audiência nas madrugadas de sábado para domingo do SBT após o Viva a Noite, de Gugu Liberato. Em 1985, quando decide fazer uma reportagem aprofundada sobre o mundo das travestis do centro, Goulart se lembra de que anos antes conheceu uma chefona desse mundo e procura Andréia de Maio. O encontro seguinte dos dois já é em frente às câmeras. Andréa vai ser um guia de uma equipe de 6 homens héteros ao seu universo. No primeiro dia de gravação, o clima é de receio. A gente gravou no Carandiru, a gente gravou em zonas de batalha, mas essa reportagem na rua foi uma das mais tensas para a equipe. Todo mundo tinha medo, todo mundo tinha muito medo. Diz um dos produtores do programa que pede para ter sua identidade preservada. A gente não estava preparado para aquele mundo. Tinha preconceito, muito preconceito. Todos pensávamos que travesti era uma coisa perigosa e sedutora, uma sereia que te puxa para baixo do mar. Mas a Andréia nos recebeu muito bem, diz o produtor. O programa começa com Goulart na rua, ao lado de Andréia de Maio. Ela aparece sem maquiagem, com o cabelo crespo solto, um tricô de gola rolê em cores pastel e calça jeans. Está abraçada à cintura de uma travesti que não é identificada. É Andréia, que empunha o microfone e conduz a entrevista com a prostituta de rua. Onde você batalha? Pergunta ela. Segunda, eu fui para Cruzeiro, responde a outra. Avenida Cruzeiro do Sul, né? Traduz Andréia para o grande público. É, e hoje eu fui para o Jockey. Os programas que você pegou hoje, o que você transou? O que você fez entre 4 paredes para o Brasil inteiro saber? Pergunta Andréia, com a confiança de uma repórter experiente. Em quarto? Em, em 4? Não. Foi no carro mesmo. Atra, a entrevistada ri. Andréia ri. Goulart fica em silêncio dentro do seu sobretudo balbérrimo. A segunda metade da reportagem é gravada na casa de Andréia, na Vila Mariana. Ela e Goulart estão no quarto e a cama de casal está repleta de roupas em cabides. Goulart pega uma peça e se levanta. É um vestido preto de veludo com detalhes. Página 116. Com detalhes em organza e anuncia para as câmeras: eu vou ser um travesti hoje. Vou entrar na pele do lobo e a pele é essa. Ele mostra o vestido. Você vai me seguir e acompanhar, porque você percebe o travesti no seu meio social e se incomoda com ele. Então, não me venha com a hipocrisia de querer rejeitar uma reportagem dessa natureza, porque você precisa conhecer quem é o travesti e essa é a minha proposta e é isso que eu vou levar para vocês agora, mas na pele desse lobo. Enquanto o apresentador fala lobo, a câmera mostra a imagem do rosto de Andréia de Maio, abrindo um grampo de cabelo com os dentes e o enfiando no coque. A câmera, então, mostra 5 estolas de raposa de Andréia, largadas sobre a cama, enquanto Goulart está sentado sendo maquiado pela dona da casa. Ela passa sombra roxa e batom vinho no homem, que já tem mais de 50 anos e cabelo branco. Eu estou parecendo uma pocalona. Polacona, ele brinca. Al Capone. O cachorro pequinês de Andréia late enquanto Goulart põe uma peruca. Parece a Neuzinha Brizola, brinca Andréia, comparando o homem de peruca à filha rebelde de Leonel Brizola, que atingiu um sucesso efêmero como cantora nos anos de 1980. Os dois caem na gargalhada, com uma química rara na televisão, ainda mais para 2 pessoas que estão filmando juntas pela primeira vez. Quando o Goulart já está montado, ele pede a Andréia que o ensine a falar como um travesti. E então o programa mostra um intensivo de Pajubá, o dialeto das travestis. Andréia pensa em uma frase que exemplifique bem a língua cifrada e diz para Goulart: Mona Akenda Ookó, que Ookó é bem de Aké.
Em seguida, ela faz uma chamada oral com o jornalista. Ele não consegue entender uma palavra do que foi dito. André, então, traduz o pajubá para o português. Pega o cliente que ele tem muito dinheiro. O pajubá, ele explica, é uma linguagem secreta. A equipe de filmagem volta para a rua. Desta vez, Goulart fica do lado das filhas de Andréia, que estão batendo ponto enquanto ela observa dos bastidores. Goulart, travestido, pergunta que valor uma delas cobra. A mulher responde: 15 mil do hotel e 30 para a gente. Se ele quiser que a gente sirva de homem para eles, pedimos mais uns 100 mil cruzeiros. 100 mil cruzeiros são um terço de salário mínimo. É a primeira vez que muitos brasileiros têm contato com a realidade da prostituição de travesti nas ruas da maior cidade do país. O fim do programa é o único momento do qual Andréia não participa. O Comando da Madrugada termina com uma entrevista com a jovem Roberta Close, que é apresentada com seu nome de batismo e chamada de Homem por Goulart. O programa é um estouro de audiência. Ficamos em primeiro lugar durante quase o programa todo, o que era raro, conta o produtor, mas a pauta encontra um problema. A anunciante não gostou muito. A gente tinha o apoio de uma companhia aérea, uma churrascaria chique e uma casa de câmbio, e os três chiaram. Mas apesar da pressão comercial, a parceria não dá, não dá tão certo, e tanto ibope que seria repetida um ano depois. Em 1987, Goulart pede que um produtor vá até a casa de Andréia com um convite. O jornalista quer a ajuda dela para fazer uma segunda reportagem, desta vez mais chocante. Quer mostrar ao público como se faz o corpo de uma travesti. André, então, faz a produção da reportagem. Em vez de mostrar o trabalho de Caetana, a bombadeira que aplicou silicone no rosto e no corpo das filhas, ela decide preservar os seus negócios. Vai até uma vila do Bexiga, onde fica a pensão de Bartô. O mundo das cafetinas também se divide por classes. E se André é uma das mais ricas, que tem casas pela cidade, Bartô faz parte do grupo menos privilegiado. Seu sobrado é velho, carente de manutenção e cobra um aluguel que não chega à metade do de Andréia. Página 118. Quando Goulart chega para filmar, ela já o espera na casa de Bartô com meia dúzia de travestis. Ele entra e Andréia o apresenta. Essas são as meninas. Não sei se vocês conhecem o repórter da TV. A sala tem móveis simples ao redor das paredes manchadas, estão cadeiras de madeira carcomida e poltronas com estofado roto. Cada uma é ocupada por uma travesti que já injetou silicone, muito silicone. A seleção de Andréia procura mostrar casos extremos de aplicação. Uma das travestis tem as maçãs do rosto tão aumentadas que seus olhos mal aparecem. Outra pôs tanto silicone que o gel desceu para os testículos. Quando Goulart de Andrade já está conversando com as pessoas da sala, chega a dona da casa. Bartô é magra, tem 40 anos, os braços torneados e está só de top e calcinha. Seu corpo é inteiro modificado pelo silicone, que aplicou em si mesma. Bartô preencheu a testa, os olhos, o alto do nariz, as canelas, os pés, as costas, a parte interna da perna, o queixo e os lábios. E também tem o próprio nome tatuado ao redor da auréola do seio direito. Eu fiz na cadeia. A tatuagem, não o peito. A tatuagem, não o peito. O peito fiz em casa, eu mesma. Ela brinca, enquanto mostra os seios para a câmera. Os braços estão cheios de cortes, ainda vermelho vivo, indícios de que passou pela cadeia nos últimos tempos e se mutilou para ser liberada. Diante da câmera, é como se a bombadeira soubesse o papel que lhe é esperado. Com a precisão de uma apresentadora profissional, Bartô pega uma seringa na mão e explica: eu aplico a xilocaína com essa agulha fininha. Ela pega outra seringa, muito maior, e terminando em uma agulha do tamanho de um dedo, e explica: depois aplico o silicone com essa grossa. A anestesia é só para amortecer a dor dessa agulha. André pede que Bartô vire de costas, abaixa a calcinha da entrevistada e mostra suas nádegas. Você vê que o silicone causa manchas, queimaduras na pele e uma certa deformidade. Ela teve muita sorte porque tem um organismo muito bom. Esse silicone é tóxico. Enquanto explica, André apalpa o corpo de Bartô como se fosse uma professora de anatomia.
Em seguida, Andréia pede que Goulart a acompanhe. Anda até a cadeira onde está uma travesti de cabelo loiro e o rosto inchado de silicone. Coloca a mão no decote, enquanto explica que ela fez uma aplicação há poucos dias. A travesti pede que Andréia pare. Eu não queria que aparecesse. Está feio, com manchas. Andréia ignora o pedido. Tira um pouquinho as mãos, meu amor, ela pede, e força a filha a mostrar os seios recém-injetados em rede nacional. Em um dado momento da entrevista, Goulart se volta para Andréia e pergunta: Você, por exemplo, vai tirar o silicone dos quadris? Ela parece desconfortável em falar que sim, mas confirma: Eu vou com o cirurgião. A câmera então mostra Bartô injetando silicone líquido nos seios de Graziele. As cenas mostram detalhes do procedimento, como a agulha grossa empurrando pele e músculo para entrar. São imagens chocantes e por isso mesmo são mostradas quase na íntegra, por 10 minutos ininterruptos. Depois de Bartô terminar a aplicação, Goulart a entrevista. Pergunta por que os braços dela têm cortes ainda em carne viva. Quem responde é Andréia. Esses cortes nos braços são um habeas corpus que elas têm para sair da cadeia. Se não cortam os braços, ficam 3, 4 dias presas. E eles molham a cela, para elas não conseguirem deitar. Bartô concorda e narra como nasceram aquelas feridas. Eu cortei um braço, ele disse, é pouco, corte o outro. Eu cortei o outro braço, ele disse, é pouco, corte o pescoço, e eu cortei. Bartô então exibe os cortes ainda frescos na garganta, e um que fez no ventre, onde teve que tomar 17 pontos. A dona da casa mostra para o repórter como esconde metade de uma lâmina de barbear em cada lado da boca, e o programa termina. Página 120. Página 120. A reportagem, mesmo depois de editada, dura mais de 40 minutos. De novo bate recorde de audiência e ganha uma aura cult. Mais de 30 anos depois é vista por centenas de milhares de pessoas no YouTube. Os comentários vão de como isso foi passado na TV e não fazem mais esse tipo de jornalismo investigativo. No mesmo ano, Andréia é chamada por outra equipe de filmagem. Dessa vez, 2 diretores estrangeiros querem fazer um retrato mais sensível e aprofundado da vida das travestis de São Paulo. Pierre-Alain Meyer e Mathias Kalin passam 4 meses filmando no centro o documentário Douleur de Amour, ou Dor de Amor. O filme, de 1h30, mostra apresentações de algumas das rainhas da noite: Thelma Lippe, Condessa Mônica, a dona do Nostromondo, Cláudia Wolder e Andréa de Maio. No documentário, Andréa quebra o seu jejum de apresentação e sobe ao palco para dublar Yovilovst tem Loving Felling, de Dionne Warwick. É na filmagem que Andréa fala uma das frases que fica associada ao seu nome. O palhaço pinta o rosto para viver e o travesti também. Mas quem dá trabalho para um travesti? A cartografia da praça. Aos 22 anos, Virginia decide que não quer mais ter uma cafetina e sai da pensão de Shepa Riso. Pega as economias e se despede num rompimento que Shepa afirma ter sido amigável. Ela era muito independente. Tem gente que não precisa de cafetina, porque já nasceu cafetina, diz Shepa. Virginia some das ruas por 1 mês ou 2 e volta se apresentando como Christiane Jordan. Página 121. Junto com o novo nome, passa a contar uma história inédita. Diz que fez o voo da beleza, a primeira viagem à Europa, e por isso passou os últimos meses sumida. Que, assim como tantas colegas, inclusive Andréa de Maio, Jaqueline Welch, foi à França e voltou. Mas a verdade é que Virginia nunca tirou um passaporte, nem marquesa. Tampouco há um documento com o nome de batismo. Christiane Jordan nasce de uma mentira, de uma viagem que só existiu na sua mente. E para o truque ficar mais crível, adota uma nova identidade. Quando encontra alguém, ela estende a mão com o dorso voltado para o rosto da pessoa, esperando que a beije, e se apresenta: Prazer, Christiane Jordan.
O nome francês denuncia sua intenção de ser uma mulher sofisticada, elegante, cosmopolita. É comum que a fama de Cristiane já tenha chegado à pessoa para quem ele está se apresentando. Então a resposta é sempre muito educada. Outras travestis baixam a cabeça. Homens beijam sua mão. Mas quando ela passa na rua, a frase é outra. Ah lá, a Cris Negão. Cristiane Jordan nasce numa kitnet do edifício redondo, que aluga de uma travesti antiga e onde vai morar sozinha pela primeira vez. Nos primeiros meses depois da mudança, seu apartamento tem duas coisas: um colchão no chão e um urso de pelúcia preto. Não há geladeira, fogão ou mesa no redondo, que tem esse apelido por causa do formato cilíndrico. E está cercado por dois marcos no centro. Do lado esquerdo fica o Hotel Hinton, fundado no começo da década de 1970 e que já não tem o glamour de antes. A um quarteirão do lado direito fica o Palácio de Jaqueline Blá Blá Blá. Cristiane só consegue morar no Redondo porque ninguém mais quer morar lá. As famílias estão saindo do centro, considerado um lugar cada vez mais degradado, do qual a prostituição na rua é parte. Cristiane muda de casa, mas não de trabalho. Continua batendo ponto à noite em bairros mais ricos do que a sua vizinhança. Página 122. A Vila Buarque de Higienópolis, mas no meio dos anos de 1980, não é mais a única a invadir espaços que até então eram virgens de prostituição. As travestis transbordam no Centro Velho. Um grupo ultrapassa o Minhocão e se estabelece no novo bairro. A Praça Rotary, rodeada por apartamentos de comerciantes e de famílias de médicos, da Santa Casa, se torna um dos principais focos. A cada pôr do sol, chegam mais e mais travestis para bater ponto na praça. Em um desses apartamentos está uma pessoa jovem que, com o passar do tempo, vai virar a drag queen divina Núbia. Ainda alheia à noite, Núbia vê esse mundo da janela enquanto cresce, aprendendo a cartografia dos diferentes grupos que ocupam a praça. Na esquina da Rua Major Sertório, com a Rua Doutor Vila Nova, reúnem-se as europeias, que moram em Paris ou em Barcelona e estão no Brasil só de férias, ou esperando o inverno europeu passar. Se nos anos de 1970 o sonho das travestis era ir para Paris, a França deixou de ser o destino predileto. A nova onda é ir para a Itália, onde há mais clientes e, jura quem já foi, mais segurança para as trabalhadoras do sexo. Imagina, policial na Itália te prende e senta para comer um sanduíche com você. Tomar um expresso é outro mundo, diz Cláudia Edson, que passou anos em Siena. Página 122. Imagina, policial na Itália te prende e senta para comer um sanduíche com você. Tomar um expresso é outro mundo, diz Cláudia Edson, que passou anos em Siena. No canto das europeias, só fica quem tem passaporte carimbado, quem se trata por bela e chama Brasil de Brasília. São as ricas, as luxuosas, as que vestem pele no calor dos trópicos e as que se queixam de que o Brasília não é como a Europa. Elas reclamam, reclamam e reclamam, mas voltam todo ano. Se tem dinheiro, diz Margot Minelli, ela mesma uma europeia. Na Rua Major Sertório, com a Cesário Mota Júnior, fica o clã das bebezinhas. Bicha muito nova, ainda sem peruca, com peitinhos de hormônio, que parece uma espinha de cada lado. Mães com uma pele ótima, ainda inocente, sabe? Diz Titica. Titica bacana, que fez parte do clã das bebezinhas. Além de ter clientela fixa, o clã das bebezinhas também é avisado pelas escafetinas, que querem investir na transição das mais promissoras para depois colher seus dividendos. O clã das antigas fica a um quarteirão de distância do das bebezinhas. Por mais que uma vida de idade separe os dois grupos, as antigas são as travestis que passaram dos 30 e poucas vezes dos 40 anos e são consideradas veteranas. Peças de museu em um mundo em que a expectativa de vida é literalmente metade da do resto da população da mesma idade, da mesma cidade. Antiga
antiga não é um xingamento, é um termo respeitoso que contém certa reverência por quem veio antes. Por fim, no canto norte da praça, onde a Rua General Jardim encontra a Doutor Vila Nova, está o clã das assassinas. A piada na rua é que as assassinas ficam naquela esquina porque de lá se vê a Santa Casa de Misericórdia e quem passar por elas vai ter que chegar a um hospital, e rápido. Ali na praça, todo mundo já foi presa por ser travesti, mas as assassinas têm uma ficha mais diversa. Prisões por fraude, tráfico de drogas, falsidade ideológica e, às vezes, honrando o apelido, já foram presas por homicídio. A praça é um elemento vivo. De manhã é onde as velhinhas do bairro tomam banho de sol e as crianças queimam energia no parquinho. É no coração da Praça Rotary, onde desde 1950 fica a Biblioteca Monteiro Lobato, uma das únicas dedicadas exclusivamente à literatura infantil em São Paulo. O universo matutino e o noturno ficam separados por uma grade de metal, mas se misturam mais do que pode aparecer. Nos anos de 1980, a bibliotecária, uma senhora baixa de cabelo liso até a cintura, é mais de uma é, ma é mãe de uma travesti e ajuda-as todas. Quando vinha o caveirão, ela abria o porão e a gente ficava lá, enterrada debaixo dos livros infantis, diz a enfermeira e drag queen Ioiô Vieira de Carvalho, página 123. Página 124. Cristiane Jordan não faz parte de nenhum dos cantos da praça. Ela trafega livre. Às vezes se prostitui por ali, mas geralmente sobe mais alguns quarteirões na direção de Higienópolis e seus apartamentos de milhões de cruzeiros. A praça pode ser um mundo novo, mas já tem regras bem definidas. As travestis não podem roubar ou agredir clientes, porque isso pode afetar a frequência. E quanto menos homens, menos dinheiro para todas. Tampouco podem brigar entre si por clientes ou namorados. Uma regra difícil de ser cumprida, uma vez que não há um tribunal que julgue as pendengas ou uma polícia que iniba as que agem com más intenções. Até que uma noite, em 1983, cria-se uma delegacia das travestis. Depois de terminar o programa no banco da frente do carro, um cliente tenta dar calote em uma prostituta do clã das bebezinhas. Ela começa a gritar: vai pagar sim. No momento em que Cristiane Jordan está passando pela rua, ela vê o homem pegar a prostituta adolescente pelo pulso e ameaçá-la fisicamente. Então dá a volta no carro e se aproxima da janela do motorista, sem ele notar. Cristiane abre a porta, arranca o homem de dentro e o prensa contra uma parede. O vagabundo vai usar a mão para pegar a carteira e dar tudo o que tem para não para bater, não para bater em travesti, ordena, enquanto prensa o sujeito contra o concreto. O homem entrega todo o dinheiro que tem na carteira para Cris. Ela solta o homem, que cai de pé no chão. Em cliente eu não bato, mas isso não é cliente, é vagabundo. Cristiane Jordan dá uma joelhada na virilha do homem e o joga no chão, se contorcendo. O dinheiro que estava na carteira dele vai direto para os decotes de Cristiane. É para você aprender a não ser trouxa, ela diz para a novinha e segue em frente. A praça inteira fica estática com a cena. A partir desse acontecimento e de outros em que Cristiane Jordan defende as colegas de sexo, ela se transforma na delegada da rua. É ela quem medeia problemas entre duas travestis e garante a segurança dessas trabalhadoras, uma classe que não é protegida pela lei nem pela polícia. Mas para isso cobra uma taxa. O esquema é parecido com o da República de Xepa Riso. Cristiane Jordan passa as cestas e cobra toda travesti que estiver fazendo ponto. Em uma das primeiras semanas da nova cobrança, Cigana se recusa a pagar pedágio quando Cristiane chega. Eu tiro dinheiro de homem. Não vou dar o meu dinheiro para um. Cigana diz para quem está perto, sem olhar para a cara de Cristiane Jordan. Cristiane, ao contrário, encara Cigana quando ouve esse insulto e dá um sorriso. Descruza os braços e limpa um pigarro na garganta, como quem se prepara para uma discussão. Mas o músculo que se move é o do seu bíceps. Cristiane dá um murro na cara de Cigana. Dentes saem voando e ela cai.
mas parece que depois do primeiro movimento, Cristiane Jordan liberou uma força dentro de si que não consegue mais conter. Seu corpo não para de se mover e ela começa a chutar, cigana no chão. As travestis do clã das assassinas começam a gritar e implorar: para, e pelo amor de Deus, deixa ela. Os chutes só cessam quando a outra está desmaiada no próprio sangue. Cigana volta para o ponto depois de uma estada de quase uma semana na Santa Casa e começa a respeitar a nova ordem da praça. Quando Cristiane Jordan chega, às sextas-feiras, ela já sabe como deve agir. Estende um maço de dinheiro e diz: um cadeou para você. Cadeou, a mesma palavra usada para a propina dos policiais. E por décadas vai ser o apelido da taxa que Cristiane Jordan cobra de dezenas de travestis toda semana. Poucas prostitutas de rua conseguem fugir do jugo de Cristiane. Uma delas é Cláudia Edson, do clã das Europeias. Em uma noite de sexta, quando Cristiane está cobrando seu pedágio, Cláudia, que mora na Itália e passa o inverno europeu no Brasil, página 126, diz que não vai pagar. A semana foi penosa, não tenho dinheiro nem para mim, avisa. Uma coisa que era inimaginável. Página 125. Uma. Poucas prostitutas de rua conseguem fugir de Cristiane. Uma delas é Cláudia Edson, do clã das Europeias. Em uma noite de sexta, quando Cristiane está cobrando seu pedágio, Cláudia, que mora na Itália e passa o inverno europeu no Brasil, diz que não vai pagar. A semana foi penosa, não tenho dinheiro nem para mim, avisa. Cristiane Jordan levanta a mão para lhe dar na cara. Cláudia, que é tão forte quanto Jordan, a impede. Nem de polícia eu apanho na cara. Não é de você que vou apanhar, diz Edson. Cristiane abre os olhos e faz cara de aviltada. A gente era parecida, parecidas na fama. Na mente do povo eu já era o preto, o negão, o macaco, a babadeira que se atraca, diz Cláudia. A tensão se dissolve no ar enquanto Cristiane e Cláudia selam um pacto silencioso. Ela viu que a gente era parecida, que eu era como ela, conta. Cristiane recolhe a mão e a estende para as próximas prostitutas. Cristiane Jordan é um estado paralelo de quase 2 metros de altura. E quando esse estado paralelo vem cobrar seus impostos, as outras estendem a mão. Os 4 clãs da praça se curvam a Cristiane Jordan. O único ato de rebeldia que as prostitutas da praça compartilham é assim que ela vira as costas, não a chamarem pelo nome francês, mas de Cris Negão. A ascensão de Cristiane passa também por episódios de heroísmo e a criação de um mito. Em 1988, quando já está estabelecida como delegada da noite, ela mostra que cada centavo que achaca é bem gasto. Um homem portando uma faca entra no Hotel Gurgel para roubar o lugar e todos os hóspedes. O gerente Orlando Baldoino Ferreira é feito de refém. O homem põe a lâmina no seu pescoço enquanto sobe as escadas e vai batendo de porta em porta, roubando os quartos das prostitutas, muitas delas travestis. O Gurgel lembra o hotel em que Cristiane passou o fim da sua infância, com a exceção de que lá habita uma criança feliz. O filho de Orlando mora no hotel onde é bem tratado e faz amizade com travestis. O menino, que anos depois se tornaria Drago Ioiô Vieira de Carvalho, presencia a cena do pai sendo ameaçado de morte. Quando o ladrão já fez uma devassa nos quartos e no caixa do hotel, ele ameaça matar o gerente. Ele vai comigo. Se eu cruzar um polícia no caminho, ele já era. Grita o homem. A criança chora, travestis gritam. Quando o ladrão está prestes a sair do hotel, é alcançado por uma mão invisível que vem atrás da porta da rua. Cristiane Jordan pega o braço do homem para por trás, torce e arranca a faca. Sem pestanejar, ela agacha sem soltar o braço do ladrão. Pega a faca do chão e cumpre com ela a ameaça do criminoso. Ela cortou o pescoço do ladrão, degolou ele na frente de todo mundo, de Ioiô. Enquanto o sangue jorra, as moradoras choram, mas correm para a portaria para recuperar os pertences.
Gente, eu vou parando por aqui, tá bom? A gente parou na página 127, aí eu começo dessa página, 127 em diante, tá? Então, eu agradeço a companhia de vocês até aqui, fiquem com Deus, tá? Eu estou gostando do livro, espero que vocês também estejam, bem interessante, né? Apesar que a vida delas é bem difícil, né? Bom, eu agradeço a vocês por tudo, fiquem com Deus, até a próxima leitura. Esse é o Leitura Compartilhadas. Dê o seu like, o seu comentário sobre o livro, sobre o canal, eu fico muito grata. Fiquem com Deus, até a próxima leitura e beijos. Boa tarde, boa noite, amigos. Esse é o canal Leitura Compartilhadas. Sejam bem-vindos, eu sou a Ana Lúcia. Esse é um canal de leituras que nós usamos para ler alguns livros e vocês podem escolher o livro que vocês querem ler. Esse é o primeiro livro que eu estou lendo no canal e ele se chama Rainhas da Noite, as travestis que tinham São Paulo a seus pés, Chico Felice, Companhia das Letras. Nós estamos na página 127 e vamos dar andamento. O gerente do Gurgel fica tão grato e admirado que florescem nele sentimentos por Cristiane Jordan, conta o filho. O maior amor do meu pai foi ela, porque a Cristiane Jordan salvou a vida dele. Quando a história do assalto, que termina em morte, chega às ruas, ela ganha variantes. Há quem conte que o ladrão tentou esfaquear Cristiane, mas sua pele era grossa como a de um crocodilo. Outra pessoa adiciona que ela bebeu o sangue do homem que matou. Começam as especulações pelo centro. Ela é imortal, diz um. Ela tem pacto, afirma outra. O programa Aqui Agora, do dia seguinte, noticia o crime, mostra a fachada do hotel, enquanto um repórter explica com a voz séria e grave. As moradoras conseguiram desarmar o bandido e usar a faca com que ele ameaçava as prostitutas no próprio pescoço. A reportagem não fala que uma travesti acabou com o assalto, nem que seu nome é Cristiane Jordan, mas seu apelido na rua é Cris Negão. Nem que aquele evento seria só mais um para sagrar Cristiane como a delegada do Centro Paulistano. A polícia das travestis, que defendia prostitutas de rua da Polícia do Estado, e assim como a Polícia do Estado, também é corrupta. Página 128. Teste gay. A palavra é um substantivo composto e começa a aparecer nos tabloides e programas sensacionalistas de TV no meio dos anos 1980. É o primeiro nome que a imprensa brasileira adota, junto com o câncer gay, sem hífen, para falar sobre o que depois seria chamado de síndrome da imunodeficiência adquirida. A chegada da AIDS no Brasil é uma bomba que estoura silenciosa no centro de São Paulo, com efeitos devastadores, tanto na prática como na imagem dos LGBTs. Afinal, a infecção é chamada de peste gay, e nessa época a palavra gay é um termo genérico usado não apenas para homens homossexuais. Gay, na época, abarca também travestis e pessoas transexuais. A morte estava ligada aos LGBTs por um hífen. O primeiro caso do vírus, ainda sem nome, é registrado em São Paulo em 1980, mas não é divulgado. A primeira reportagem sobre a doença é publicada no Jornal do Brasil com o título Câncer em Homossexuais e pesquisado nos Estados Unidos. Em 1983, o estilista Marquito, um dos costureiros mais famosos do Brasil, morre em Nova York. Em 1984, o boletim epidemiológico registra 105 mortes pela doença ainda misteriosa. É em 1985 que a imprensa começa a noticiar a peste gay. Por anos, a imprensa nacional propaga a informação incorreta de que a nova doença estaria restrita aos LGBTs. Na metade dos anos de 1980, o preconceito da sociedade floresce com força. A polícia embrutece o tratamento dado às travestis que trabalham no mercado de sexo. O que há pelo menos 3 décadas já não era digno e se torna brutal. A polícia encontra um argumento para justificar o preconceito e uma política de opressão às travestis. Delegados começam a afirmar que, com a chegada da AIDS no Brasil, qualquer travesti que estiver se prostituindo está cometendo o crime previsto pelo artigo 130 do Código Penal brasileiro. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso à contágio de moléstia venérea de que se sabe ou deve saber se que está contaminado, a pena para esse crime é detenção de 3 meses a 1 ano ou multa.
O delegado Márcio Prudente Cruz, de São Paulo, defende que qualquer travesti que se prostitua na rua deve responder a processo por crime de contágio venéreo. A imprensa noticia que ele planeja pedir autorização à Justiça para testar compulsoriamente as travestis para a IV. Em entrevista à Folha de São Paulo, o delegado Cruz negou que tivesse esse plano. Em 1º de março de 1987, a Folha publica a notícia: Polícia Civil combate a AIDS prendendo travestis. A reportagem é uma notícia de página, longe de ser uma manchete. O texto tem 8 parágrafos e um deles é só para esclarecer que Tarântula, o nome da operação policial, é uma aranha europeia. Ao lado da notícia, vem outras notas sobre eventos em todo o Brasil que dão uma dimensão da importância daquela notícia. As notícias vizinhas são: acidente na Regis Bittencourt, mata 4 e fere 2. Prefeito de cidade do Ceará é morto por desconhecido. E em MG, preso, Minas Gerais, é preso e acusado de assalto a caminhoneiros. A guerra às travestis é vista e vivida na prática toda a noite no centro. Na sexta-feira de carnaval de 1987, por exemplo, a Rua Marquês de Itu parece um tapete de gente. Centenas de pessoas entram na boate Homo Sapiens e outras centenas ficam do lado de fora, bebendo em bares ou de pé, flertando e conversando na rua. De repente, há o barulho de guincho de pneus, seguido de um silêncio coletivo. A polícia chegou e fechou o quarteirão, diz Cláudia Wonder, enquanto dezenas de pessoas fogem pelas calçadas. Cláudia fica parada em pé no meio da rua e grita: prender bicho é fácil, subir um morro e trocar tiro com malandro, ninguém vai. A multidão aplaude, o investigador a pega pela cintura e joga no porta-malas do camburão, já aberto. Leão Lobo escuta o homem dizer: hoje a cobra vai fumar, e decide seguir o camburão para tentar inibir os policiais de machucarem a amiga. Cláudia passa horas na cela de uma delegacia do centro e então é solta, o que talvez só tenha acontecido porque havia um jornalista vigiando os movimentos dos policiais. Eu mesma não entendi a minha ousadia, foi um impulso. Chega uma hora que o próprio espírito se rebela, conta Mulder. Mas outras tantas travestis não têm amigos influentes para garantir a segurança. Nesse mesmo ano, 350 delas foram levadas em uma só noite para o DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. A violência não vem só do Estado e não demora para surgir notícias de exterminadores de travestis. O Jornal Diário de São Paulo publica em março de 1985 a manchete: em São Paulo, 15 travestis morrem com tiros na cabeça. Morrem como se fossem agentes da própria morte e não assassinadas. São raras as notícias que trazem o nome dessas pessoas. Em 15 de março de 1985, um grupo de travestis liderado por Cláudia Wolder decide chamar a atenção da sociedade para a tentativa de extermínio desse grupo. Wolder conversa com militantes de grupos gays e de lésbicas. Pede apoio para uma marcha que joga luz sobre o extermínio das travestis e a negação dos direitos fundamentais dessas pessoas. Muitos garantem que vão à marcha para engrossar as fileiras e dar força à causa, mas no dia a promessa não se cumpre. No dia os gays não foram. A gente então passou na pensão da Caetane e em algumas outras de travestis que se prostituíam, e fomos nós, 2 dúzias de travestis, relata Cláudia. A marcha, que na sua concepção seria de LGBTs, acaba sendo quase só de pessoas T. As travestis e transexuais saem do centro e ocupam a única faixa da Rua da Consolação, mas pelo tanto de buzina que os carros despejam, parece que estão fechando o trânsito. Elas marcham montadas, de peruca e maquiagem. Carregam faixas com pedidos como liberdade sexual para todos e paz, abaixo a violência. Queremos campo de trabalho. Outras faixas pedem: nós, homossexuais, queremos sindicato. E os gays reunidos com as travestis pedem mais segurança. Quando a marcha se aproxima do